Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um versículo que por muito tempo ele me incomodou bastante. Não o versículo em si, mas a situação que esse versículo traz pra gente pensar. Esse versículo ele fala o seguinte: em Mateus 13:57, Jesus diz assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. O que isso quer dizer? Que todo profeta, ele tem a sua honra, ele tem as suas qualidades, né, a sua função. Só que na terra dele e na sua casa, ele não é reconhecido. Isso aconteceu com Jesus e isso acontece comigo e acontece com você também. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que, às vezes, você, profissional da saúde, você se sente chateada, você fica triste, porque os seus familiares não reconhecem a autoridade que você tem. Você fala as coisas e essas pessoas que você tanto ama e que te amam também, eles não dão valor ao que você está colocando para eles, como uma informação, como um tratamento, né? Eles preferem buscar fora, muitas vezes em pessoas que não estudaram, que não buscam por conhecimento, e você se sente desmerecida. Por muito tempo eu me senti assim também, mas hoje, buscando na Bíblia, eu vejo que Deus, ele é tão generoso, ele nos traz, ele já sabia tudo que nós íamos passar. E ele nos trouxe esse versículo que eu citei para vocês. Eu tive clínica por quase 7 anos, no bairro em que eu cresci, praticamente com 4 anos eu cresci, vivi a minha vida inteira. Então eu era conhecida pelas pessoas daquele bairro. E por incrível que pareça, a maioria das minhas pacientes não eram pacientes ali do bairro, não eram pacientes que me conheciam. Por quê? As pessoas que me conheciam, as pessoas que me viram crescer, elas não valorizavam o meu trabalho, porque elas olhavam para mim como sendo aquela menina que jogava bola na rua, aquela menina que brigava, que dançava, que, né, fazia coisas desde a infância. Então eles se acostumaram com isso. Então eu não tinha nenhum tipo de autoridade ali naquele lugar. Porém, vinham pessoas de fora, vinham outras pessoas de outros bairros que não me conheciam. Aonde você vai chegar? Toda vez que eu tenho a oportunidade de ensinar algo para os meus filhos, eu ensino. Hoje no café da manhã, por exemplo, eu estava conversando com o João e falando para ele, eu falei: filho, você tem noção da grandiosidade de quem é Deus? Ele falou: não tenho, mamãe. Falei: para pensar. A vontade de Deus é perfeita e agradável, certo? Ele certo. Então, se ele já sabe, desde o ventre da mamãe, quem você ia ser, você não acha que seria muito melhor você perguntar para ele o que você deve fazer, o que você deve ser, qual o caminho a ser percorrido? Ele falou: é verdade? Aí veio assim, como quem diz, abriu a minha mente, né, para isso. E assim também é com a gente. Você não deve deixar de ensinar, você não deve deixar de falar, de orientar essas pessoas que não te valorizam. É exatamente o exemplo do João Carlos. O João não sabe quem é Deus, mas eu como mãe, eu tô levando o ensinamento para ele, que a longo prazo talvez abra a mente, e talvez não seja você que vai fazer com que essas pessoas mudem os seus hábitos, mudem as suas atitudes. Mas talvez por tanto ouvir você falar, ela vai procurar uma outra pessoa e ela vai ter esse entendimento, ela vai buscar isso. E através de você, mesmo ela não te dando mérito, ela vai ser salva, ela vai ter saúde, ela vai conseguir chegar onde ela quer. Porque de tanto que você bateu na tecla, essa pessoa foi buscar ajuda. Talvez a ajuda não vai ser você, eu repito, mas ela vai buscar ajuda. Nesse versículo que eu citei aqui para vocês, Mateus 13:57,
Jesus, ele não conseguiu fazer muitos milagres ali na cidade dele, que era a cidade de Nazaré, porque as pessoas não o valorizavam. Você também talvez não vá conseguir fazer muitos milagres, mas Jesus não deixou de levar a palavra. Ele simplesmente saiu daquele lugar e foi entregar a palavra dele para quem realmente queria ouvir. Faça a mesma coisa, faça como Jesus. Leve o seu trabalho, leve o seu ensinamento para outras pessoas que querem ouvir você, que estão dispostas a pagar por isso, que estão dispostas a literalmente te reconhecer como uma autoridade. Não se desmereça porque as pessoas não estão te dando o devido valor, porque aquele que te criou já te valorizou demais para isso.